Pessoal, nesse momento eu não estou vendo o chat. Eu não estou vendo o chat, então a qualquer momento, qualquer dúvida, vocês abram o áudio e podem falar, ok? A gente Professor, Oi, pergunte. é, assim, vai começar derivadas hoje, eu acho que é a última aula também, né? Mas aí a gente vai ter que ler os artigos e falar de algo que teve na aula. Então a gente vai pegar os pontos que o senhor vai abordar nessa aula e falar dos que estão lá nos artigos, certo? Além dos pontos trabalhados na aula, tem também os pontos que são abordados no material que já está postado no Classroom. Ah, certo, professor. A Então aula, tá a aula, a aula de hoje é um direcionamento, mas isso não quer dizer que tudo que eu vou passar aqui, ou que tudo que vocês vão precisar vai estar só aqui. Pode ser que esteja também no material. Então, a aula é uma parte, o material é outra, vocês vão fazer a junção dos itens e colocar lá. Beleza? beleza, professor. Muito obrigado. Então, vamos iniciar o conteúdo de derivadas de funções de uma variável real. O objetivo de estudar derivadas, pessoal, é, na verdade, estudar a variação do valor de uma função na vizinhança de um certo ponto, nas proximidades de um certo ponto. Então, na verdade, a gente vai entender o que acontece com a nossa função e com os valores dessa nossa função quando se aproxima de um certo ponto. A motivação para estudar é o seguinte: os valores de um determinado, os valores da função em um determinado ponto permitem que você analise a posição relativa em cada ponto, mas não é capaz de dizer o que acontece nas proximidades, na vizinhança desse ponto. Então a gente vai entender um pouquinho, usando as derivadas, o que acontece com o comportamento dessa função. E isso é fundamental para principalmente vocês da área de química que trabalham com modelos. Então, quem está por trás dessas mudanças, nessas vizinhanças? E que mudanças são essas? Analisar essas mudanças é imaginar o que acontece com o valor da minha função, nas proximidades de um certo ponto. Analisando o valor de função, valor é um número. Então, como ele é um número real, e dentro dos números reais existe uma relação de ordem, a gente vai analisar a variação desse valor. E essa variação ela pode ser para mais ou para menos. Quando eu trato da minha função, eu vejo quando é que a minha função cresce, quando é que ela decresce, inclusive com que velocidade ela faz isso. Ela pode crescer mais rápido, ela pode crescer mais devagar, ela pode decrescer mais rápido, decrescer mais devagar, isso varia de acordo com a função. E é nisso que a gente vai analisar. E as derivadas servem como uma ferramenta importantíssima para a gente conseguir fazer isso. Na verdade, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico, nesse ponto que eu estou analisando, ele é que está por trás dessa mudança nas vizinhanças. Então, alguém querendo entrar, só um minutinho. Então, imagine que em cada ponto eu estou passando uma reta tangente. O que é uma reta tangente? É uma reta onde o único ponto de interseção dessa reta com o meu gráfico é justamente em um ponto. Então, o coeficiente angular, na verdade, é o argumento de angulação que essa reta faz com o eixo x. Então, analisando esse gráfico aqui dessa função y igual a f de x, esse gráfico em azul, dá para ver que tem pedaços do meu gráfico que você vê que a função cresce. Nesse primeiro pedaço, a minha função cresce. Nesse segundo pedaço, em roxo, a inclinação alterou. Então, é como se eu estivesse olhando para uma ladeira, que a partir de certo ponto eu estou subindo a ladeira, e a partir de certo ponto a inclinação dela aumentou. Ou seja, eu estou crescendo mais rápido.
Nesse outro ponto, ela começa a decrescer. E no último ponto, em rosa, a inclinação inverteu. Então, ela começa a decrescer e com velocidade maior. É natural você imaginar isso, é como se você estivesse pegando uma bola e solta essa bola sobre o gráfico. Se você colocar nessa V, imagine que o movimento que ele faz é da esquerda para a direita. Se você soltar ele no verde, ele está subindo. Quando ele passa para o lilás, ele passa a subir mais rápido, porque a inclinação aumentou. Então, a tendência é que ele atinja uma altura mais rápido. Quando ele passa para o outro da direita, ele começa a decrescer. Quando ele passa por rosa, que a inclinação inverteu bem, e aí ele desce mais rápido. Quem define essa inclinação é o coeficiente angular dessa reta. E olha aqui, imagine que o gráfico dessa função f igual, y igual a f de x, o gráfico em azul. Cada ponto amarelo desse aí, eu vou fazer uma análise. E você pode olhar como sendo isso aqui, ó. Olha isso. No ponto 1, eu traço uma reta tangente ao meu gráfico que está em azul, a retazinha em vermelho. O ponto de interseção, lógico, aqui não ficou tão bem desenhado, parece que a reta toca no gráfico em mais de um ponto, mas não, ela toca em um ponto só. Então, essa reta tangente, se você prolongar ela até ela topar no eixo X, ela vai formar um ângulozinho. Esse ângulo você consegue calcular a partir da derivada. No 2, o ponto já está mais para frente. Então, nesse ponto mais para frente, você vê que a angulação dessa reta com o eixo X, o ângulo já é maior. Quando você prolonga ela, que toca no eixo X, a angulação é maior. Ou seja, ângulo maior cresce mais rápido. Ângulo menor cresce mais devagar. Então, quando você começa a ver a inclinação, essa inclinação variando maior que zero e menor que 90 graus, é uma inclinação de reta crescente. Quando você passa para os pontos 3 e 4, quando você prolonga ela até topar no eixo X, o que acontece? Essa angulação da reta, ela já passou de 90 graus. De 90, maior que 90 até menor que 180, já é um ângulo que dá uma trajetória decrescente. Então, com isso, você consegue saber onde cresce e onde decresce. Se o meu ângulo tiver maior que zero e menor que 90, ela cresce. E aí, quanto maior a inclinação, mais rápido ela cresce. Se tiver maior que 90 e menor que 180, ele decresce. Mas quanto mais próximo de 90, maior que 90. Mas quanto mais próximo de 90, ela decresce mais rápido. Quanto mais próximo do ângulo tiver de 180, decresce mais devagar. E aí, esses M aqui, exatamente o coeficiente angular da reta. Então, o coeficiente angular da reta 1 ele é positivo, porque vai formar um ângulozinho aqui. O M2 também é positivo, está crescendo. Só que o M2 é maior que o M1, porque a angulação que ele vai fazer é maior do que essa. Nesse outro aqui, por estar no segundo quadrante, que é maior que 90 e menor que 180, os coeficientes angulares são negativos. Coeficiente angular negativo, reta decrescente. Só que aí o coeficiente angular da M4 ele é maior que o da M3. Por quê? Porque o ângulo aqui está mais próximo de 180, por isso que ele desce mais lento. E esse está mais próximo de 90, ele desce mais rápido. E aí, olhando para esse probleminha com a reta tangente, a gente vai analisar o seguinte. Pega esse ponto P, fixa o ponto P, e a gente vai fazer esse ponto Q variar em cima do gráfico, para a gente entender o que acontece com essas retas bem aqui em amarelo. Conforme esse ponto P, esse ponto Q, se aproxima do ponto P,
O coeficiente angular da reta secante, o que é uma reta secante? É uma reta que toca o meu gráfico em 2 pontos. Professor, Certo? Oi. eu acho que o slide que o senhor está explicando não é bem o que está no meu. Será que está acontecendo alguma coisa aqui? Qual é o que está aparecendo para você? O meu ainda é aquele y e x cresce, cresce mais rápido, decresce, y igual a f, x decresce mais rápido. Tá, pois eu já estou 2 na frente. Mudou alguma coisa ou não? Tá. Mudou nada, professor. Aqui. Opa, mudou, agora tem outro. Pronto. É esse aqui que eu quero apresentar. E agora? Tá em um que tem uma seta azul meio curvada, mas descendo para Pronto, é baixo. esse mesmo. É esse slide que eu estou falando agora. Olha só. Fixa esse ponto P, certo? Uma reta secante é uma reta que toca o meu gráfico em mais de um ponto. Então, ela vai tocar em 2. Ó. As retas amarelas estão tocando no P e está tocando no Q. Tocou em 2 pontos, ela é uma reta secante. Fixa esse ponto P e vai fazer esse ponto Q ir variando. Certo? Quando esse ponto Q vai variando, o que vai acontecer? Ela vai continuar sendo reta secante, mas vai chegar a um certo ponto onde esse ponto Q ele vai estar exatamente em cima do ponto P. E aí, ao invés de tocar em 2 pontos, a minha reta vai tocar só em um. Então, ela vai virar uma reta tangente. E aí, a angulação que essas retas fazem com o eixo X, a tendência é que vai diminuindo. E esse é o menor possível. Esse é o que me dá a menor angulação possível. E aí, essa é a motivação. A interpretação geométrica para a derivada é você entender um pouco como é que funciona essa relação do coeficiente angular da reta tangente em cada ponto do gráfico da minha função. Como eu já falei várias vezes, eu não preciso que vocês saiam desse curso matemáticos. Eu preciso que vocês saiam sabendo aplicar. Então, mas eu preciso falar para vocês de como é que funciona na essência dessa conta, para que quando vocês estiverem aplicando, vocês lembrarem, realmente isso aqui faz sentido. Então, a gente começa, eu tenho que dar uma motivação para poder explicar. Então, na definição de derivada de uma função, seja f uma função real, e eu defino a f', a derivada de uma função que depende da variável x, que é a mesma variável que depende da função f, que também é função dessa mesma variável. O domínio da derivada da f' é o conjunto dos pontos x0 para qual esse limite está bem definido, para qual esse limite existe. Aqui, nesse nosso curso de cálculo aplicado para a química, eu não vou cobrar que vocês calculem derivada pela definição. Calcular a derivada pela definição é justamente calcular esse limite aqui. Aqui a gente vai usar técnicas de derivação, que existem já regras de derivação pré-definidas para todos os tipos de função, que aí eu não preciso ficar calculando limite. Eu vou usar a regra de derivação naquela minha função ou nas operações com derivadas, e aí a gente consegue fazer. Tá? Nessa nova função, que é a nossa derivada, ela descreve o coeficiente angular da reta tangente no gráfico, que foi o que a gente acabou de falar, no ponto x e f de x. Então, é em cada ponto. Para cada ponto, eu calculo uma derivada. Por isso que isso aqui se trata de limite. A derivada aplicada num ponto é o limite quando a variação de x se aproxima de zero. Ou seja, quando esse ponto Q se aproxima do ponto P. Olha que a distância do P até o Q, no início é 1. Mas aqui, ó, diminuiu. E aqui vai... Quanto mais próximo o Q estiver do P, aqui, ó, no eixo X, as coordenadas de X estão se aproximando. É isso que ele fala em ΔX, que é a variação do X. Quando essa variação for para zero, eu calculo essa derivada no ponto. As regras de derivação.
como a gente não vai calcular derivadas por definição, que é usando o limite, a gente vai usar as regras. Então, a gente tem algumas regras. Por que eu tenho várias regras? Por quê? Porque eu tenho várias funções. Então, para cada tipo de função, existe uma regra de derivação pré-definida para ela. Então, a regra da constante, que é quando uma função é constante. A regra da multiplicação por uma constante, que é quando você multiplica uma função qualquer por uma constante real. Toda vez que eu falar em constante, eu estou falando do número real, que é uma função constante. A regra da potência, que é quando você tem uma função elevado a um número. A regra da soma e da diferença, que é quando você soma duas funções ou quando você subtrai duas funções. A regra do produto, que é quando você multiplica duas funções. A regra do quociente, que é quando você faz a divisão entre duas funções. A regra da cadeia, isso aqui vale para funções compostas, quando você tem uma função dentro da outra. A regra da função inversa, que do mesmo jeito que você inverte números, desde que esse número seja não seja zero, você inverte funções desde que você tenha certas regras já pré-definidas, e que não seja a função nula, de que, dependendo de qual seja a função, tem sua regra para conseguir inverter. E as derivadas de funções especiais. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então tá aqui. Oi? Alguém abriu o áudio? Não? Vamos lá. Como eu falei para Professor, você... Oi? eu acho que o slide está travado de novo, pelo menos para mim. Ainda está nas retas secantes, que o Severino falou naquela hora, que a setinha está para baixo. Pronto. E agora? Mudou. Pronto. Essas aqui são as regras de derivação. Tá pequeno ou tá bom o tamanho? Tá bom. Tá bom, tamanho. Pronto. Essas são as regras de derivação. Essas aqui, pessoal, é uma tabela com os tipos de função. Então, para cada tipo de função, tem um jeito de derivar essa minha função. Essas regras de derivação aqui, ó, principalmente quando você envolve mais de uma função, regra da soma, regra do produto, regra do quociente. Então, você já precisa entender como é que você deriva cada tipo de função. E aí, depois, você utiliza essas regras. Aqui não tem muito o que fazer, é aplicar. Se uma função é polinomial, do tipo x, que é a minha variável, elevada a um número, a derivada dela vai ser quem? Esse n que está no expoente, desce multiplicando e subtrai 1 no expoente. Se a minha função for constante, derivada de constante é zero. Ela pode ser uma função uma função exponencial. Como é uma função exponencial? É uma constante, é um número real, diferente de 0 e de 1, elevado a uma variável. A derivada dela é o próprio a elevado a x vezes o ln da base. Está aqui a base, que é o a, está o expoente, que é o x. A minha variável é o x. A derivada dessa função exponencial é ela mesmo vezes o ln da base. No caso particular, que é o número de Euler, que é o e elevado a x, a derivada é ele mesmo. Porque eu aplico o ln está na base e, então aqui viria 1, que é o próprio e elevado a x. Se for uma função logarítmica, ou seja, o log de x, que é a minha variável, na base a, que é uma constante. A derivada disso aí é 1 sobre x vezes o ln da base. O ln de a. Se a minha função for o ln de x, que é o logaritmo na base e, a derivada dela é 1 sobre x.
não tem o complemento do logaritmo da base. Que aqui vai ser 1. O logaritmo da base E, do próprio E, é 1. Por isso que aparece só 1 sobre x. Se for uma função trigonométrica, nem se preocupe, que isso aqui eu vou mandar para vocês. Esses slides eu vou mandar. Então, essa tabela com todas as regras de derivação vai ficar já com vocês. Vai ajudar muito. Principalmente na próxima disciplina, que é no cálculo 2, para vocês, que já vai para a finalização de derivadas integrais. Integral é como se fosse o processo inverso de derivada. Então, você vai precisar saber. Essa tabela aqui, você vai ter que decorar ela inteira. Decora, depois aprende. E vai fazendo. Tá? Porque aqui não tem muito o que fazer. É regra. Tem que seguir. Nas funções trigonométricas, a derivada da função seno é cosseno. E a derivada do cosseno é menos o seno. Então, troca aqui um sinalzinho. A derivada da tangente, secante ao quadrado de x. Derivada da secante, secante vezes a tangente. Derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. E a derivada da cossecante é menos a cotangente vezes a cossecante. Tem as funções inversas das funções das funções de arco. Ou seja, quem é a função arco-seno? É a função inversa do seno. Então, não se iludam. A inversa do seno é cosseno. Não é. A inversa do seno é o arco-seno. O arco cujo seno é x. E a derivada dela é 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Quem é a inversa do cosseno é o arco cosseno. E a derivada dela é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. A inversa da tangente, que é o arco tangente, a derivada dela é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. O arco cotangente, que é a inversa da cotangente, então, lógico, sob certas condições da existência dessa inversa, a derivada é menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. O arco secante, que é o inverso da secante, é 1 sobre o módulo de x vezes a raiz de x ao quadrado menos 1. Olha que aqui embaixo, essa raiz está o oposto dessa aqui, do seno. E por último, o arco cosseno, que é o inverso do cosseno, é menos 1 sobre o módulo de x vezes a raiz quadrada de x quadrado menos 1. Calma, não acabou ainda. São muitas regras de derivação, porque a gente tem muitas funções diferentes. Aqui, a gente só viu os tipos de função e o jeito de derivar. Aqui, a gente vai fazer operações com essas funções. Se eu somar ou subtrair duas funções e aplicar a derivada, eu posso derivar a primeira e somar ou subtrair a derivada da segunda. Eu derivo cada uma delas e efetuo a operação. Então, na relação de soma ou subtração não muda muita coisa, mas na operação produto muda tudo. Então, muito cuidado. Produto de duas funções vira, na derivada do produto, a derivada da primeira, que é a f, vezes a g, mais a f, vezes a derivada da g. Isso aqui é pré-definido. Na hora que você for fazer um exemplo, você só vai saber quem é a f e quem é a g. E aí joga na fórmula. Quando for um quociente de duas funções, a função f dividida pela função g, e você quer derivar, a parte de cima ó, é bem parecida com a da regra do produto. Muda o sinal. Ó, quando é produto, o sinal aqui é mais. Quando é quociente, o sinal aqui é menos. E você divide pela função de baixo ao quadrado. Isso é a regra do quociente. Se for a regra da cadeia,
que é para função composta, você tem uma função dentro da outra. A função g está dentro da função f. Então, isso aqui vai ser o quê? A derivada da função f aplicada na g vezes a derivada da g. Ou seja, a derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. E, por último, a derivada da função inversa é 1 sobre a função a inversa derivada. Então, quando você toma a f a menos 1 de y, isso aqui é o x. Então, a derivada dela é 1 sobre a f' de x. Quando você trata de derivadas, você consegue medir a ordem dessa derivada. O que é a ordem de uma derivada? É a quantidade de vezes que uma função foi derivada. Aqui, pessoal, você consegue derivar uma função. Se eu te dar um tipo de função, tem a regra para derivar ela. Só que a derivada da função também é uma função, ainda é uma função. Ou seja, eu consigo derivar de novo. E a segunda derivada continua a função, porque é a derivada da primeira, e por aí vai. Eu consigo repetir o meu processo de derivação. Então, eu digo que a ordem da derivada é quantas vezes a função foi derivada, a função original. Então, a derivada de ordem 1 é a primeira derivada. A derivada de ordem 2 é a segunda derivada. Derivada de ordem 3, terceira derivada. Olha que como eu posso derivar uma quantidade finita de vezes, vai chegar a um certo ponto onde essa quantidade de linhas aqui, ó, vai ficar complicada de fazer. Então, o que a gente faz? Você pode botar um parênteses aqui e colocar o número para identificar o número de vezes que a sua função foi derivada. Isso não vai ser expoente, mas vai ser uma notação. Pode ser que haja necessidade de você fazer uma restrição de uma função. O que é a restrição de uma função? É a necessidade que você tem de atender a alguma informação conhecida da função derivada para alguns pontos. Ou seja, se tem alguns pontos onde essa derivada não existe, o que é que você faz? Você pega a sua função e faz uma restrição, tirando esses pontos onde a derivada não existe, que aí os pontos que sobram, a derivada existe sempre, e aí você garante que a função é derivável, que é quando você precisa fazer uma restrição. Quando você vai fazer uma otimização de funções, aqui são as principais aplicações. O professor Janiel, inclusive, conversei com ele hoje. Ele vai ser realmente o professor de cálculo 2. E eu pedi para ele iniciar o cálculo 2 com vocês do conteúdo de derivadas. Então, eu estou iniciando aqui hoje, mas ele vai revisar tudo e vai começar de derivadas, porque a gente não conseguiu fazer muita coisa. Então, não se preocupe em relação a isso. Eu fiz o pedido pessoalmente para que ele fizesse isso com vocês. A parte de otimização em derivadas, para mim, é a parte mais legal, que é onde você vê que realmente as contas são aplicadas em situações reais. Você vê realmente como é que funciona um processo de maximização. Como é que funciona um processo de redução de prejuízo, por exemplo. Você minimiza a perda. Quando você tem insumos num experimento e você não quer que esses insumos se estraguem, você vai utilizar o máximo possível, vai ter o máximo de eficiência no seu experimento, com o mínimo de perda. E isso você consegue utilizando derivadas. Tá? E com isso a gente ganha as duas atividades que vão finalizar nossa disciplina de cálculo 1. Eu coloquei lá na plataforma, lá no Classroom, junto com o capítulo de derivadas no PDF, eu coloquei 2 artigos. Esses 2 artigos, eles são de tópicos de derivada aplicado à química. Então, o que cada um dos grupos que já foram separados no início da aula vão fazer? Vão analisar os artigos que foram postados lá na unidade 3 e vão relacionar quais são os teoremas
e quais são as propriedades sobre derivados que foram utilizados. Você vai olhar lá. Tem o tópico de derivado aplicado lá a uma certa área da química. Você vai olhar, vocês vão ler o artigo e vão dizer, olha, nesse artigo foi usado a regra tal, a regra tal, a regra tal e o teorema tal. Foi utilizado assim, tal, e vão explicar, vou escrever direitinho qual foi a regra que foi e onde foi. Lendo o artigo está bem explicadinho, é um artigo bem tranquilo, não tem nada de conta aprofundada, nada, é uma aplicação direta de derivado na química, então dá para fazer tranquilo. Alguma dúvida em relação a essa primeira atividade? Professor, tem Oi. 2 artigos lá. Eu verifiquei, tem 2 artigos. Tem que fazer por 2 artigos ou você escolhe um? Não, tem que fazer com os dois. Ok. Cada um dos grupos vai fazer. É como se você estivesse fazendo um relatóriozinho de cada um dos artigos. Na verdade, não é um relatório, mas é bem parecido. Porque você vai dizer como que a derivada está sendo aplicada dentro desse artigo, nesse conteúdo de química. Cada grupo vai fazer com os dois artigos. A atividade 2, o que vocês vão fazer? Vão fazer um resumo da aula de hoje, incluindo em todos os itens, sempre que for possível, um exemplo ou um exercício aplicando derivadas. Por exemplo, na aula de hoje, o professor Gerson falou de regras de derivação. Está aqui, ó, regras de derivação. Está aqui a função polinomial. Você vai procurar um exercício de função polinomial com derivadas. Lá no material que o professor Gerson postou, lá tem. Então, você vai olhar, vai estudar direitinho e vai colocar no seu resumo. Eu quero um exemplo pelo menos um exemplo de cada caso, de cada tópico do que foi trabalhado na aula de hoje. Essa é a atividade avaliativa 2. Vocês vão fazer um resumo. Sempre que for possível, sempre que você encontrar, você vai colocar um exemplo de derivada aplicado na química. Se você não encontrar, beleza, pega o exercício e coloca. Dúvidas? Professor, a gente pode entregar até às 11h59 ou tem que ser até às 10h? Não, eu não defini horário. É até finalizar o domingo. Tá bom. Mas não se preocupem não, que tem tempo suficiente. Isso aqui, se vocês se organizarem mesmo, dá para fazer em menos de um dia. É porque a gente tá bem sobrecarregado da atividade, muita prova. Eu acredito. Mas eu peço a colaboração e o entendimento de vocês, justamente porque foi uma situação imprevista essa, da gente ter que adiantar para encerrar, mas não se preocupem não, façam direitinho a atividade, que no final vai dar tudo certo. Beleza? Andréia chegou depois. Andréia está aí? Sim. Andréia, você vai fazer dupla com Paulo Sérgio. Então, essas atividades que são em grupo, Paulo Sérgio ainda estava sem dupla. Você vai fazer com ele. Tá certo? Professor, o Severino ficou sem internet. Sem problemas. A aula está sendo gravada e aí eu vou postar depois, ele pode assistir cada detalhe. Ou vocês podem passar para ele. A Reisiane, que está aqui, que vai formar dupla com ele, vai fazer. Parece que o Severino conseguiu entrar de novo. Então, vamos lá. Ficaram três duplas. Alessandra e Gabriela, Reisiane e Severino, e Paulo Sérgio com Andréia. Conversem e, principalmente, Paulo Sérgio e Andréia, vocês estão devendo muita atividade, muito bem.
Então, se organizem, tentem entregar essas atividades que estão pendentes ainda, viu? Que aí, se entregar até domingo, eu consigo corrigir para dar nota. Se não entregar, eu não tenho muito o que fazer. Professor, e caso a pessoa não consiga passar, vai ter prova Exame final? final. Exame final. Tá. E aí, o exame final vai ser passado ainda na segunda-feira. Para quem precisar, segunda-feira cedo, eu lanço as notas. Quem precisar de exame final, eu já vou postar a atividade do exame final e dar um prazo para a pessoa responder. Tá certo? Tá bom. Mas é como eu disse a vocês, o que eu pretendo fazer? Foram 6 atividades durante o nosso curso. Eu vou pegar das 6 notas, cada atividade tem uma nota. Das 6, eu vou tirar a menor e fazer uma média das outras 5. Se você tiver com média maior ou igual que 7, ótimo, você está aprovado. Se tiver com a média entre 4 e menor que 7, exame final. Média menor do que 4, aí não tem o que fazer. Tá? Dúvidas? Perguntas? Não? Então eu vou encerrar a gravação, que é para o vídeo não ficar muito grande, mas pode perguntar, Alessandra. Não, eu só falar que não tinha. Ah, ok. Interrompendo a gravação, finalizando a aula.